Eu ia gravar isso só em formato de podcast, tá? Porque isso vai ser um conteúdo que vai ser respondendo perguntas que foram criadas ouvindo um podcast, né? Mas eu resolvi fazer um vídeo no YouTube, porque eu acho que todo mundo que me acompanha, todo o meu público, você deveria assistir isso, você deveria ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, tá? O Vitor perguntou: João, tenho muito essa síndrome do filósofo que você falou no podcast sobre os filósofos, você ser um fazedor ou ser um filósofo, um podcast que eu soltei, eu gravei em BH e eu soltei lá no aplicativo da Superboso, que se você não tem, vai lá baixar, tá? Passando da hora. Mas ele falou assim: tenho muito essa síndrome de filósofo e na maioria das vezes uso ela para justificar que o meu companheiro é mais bonito e por isso a mulher X estava olhando nossa direção, estava olhando para ele, não para mim. Também uso como desculpa para não abordar mulheres em grupo. E como é que eu faço para aprimorar isso? Aí eu tava pra gravar, eu ia gravar um podcast pro Vitor, respondendo isso e aproveitar e ia soltar lá no aplicativo. Aí eu recebi uma mensagem do Stênio, aluno da máquina. E aí o Stênio falando, cadê ele aqui? Falando exatamente a mesma coisa. Cara, como é que eu acho a minha missão? Como é que eu acho o meu propósito? Ou seja, na verdade, pra você pode não parecer, eles não estão falando a mesma coisa, mas pra mim é literalmente a mesma coisa. Você tá jogando na defesa em vez de estar jogando no ataque, porque você não sabe exatamente o que você quer. Você não sabe qual é o seu propósito. Você não sabe atrás do que você tá indo. Tá? É por isso que o Vitor tem aquela síndrome do filósofo. Tá? Hoje a gente vai fundo em tentar entender por que você está filosofando em vez de agir e como se resolve isso. E o primeiro passo é você aceitar que você tá nessa situação. Porque eu conheço muita gente, cara, e isso daí pode parecer muito óbvio, tô dando uma de capitão óbvio aqui, mas muita gente que tá nessa mentalidade ainda de filosofar sobre as coisas em vez de agir, tá? E fica naquele romantismo do que você gostaria que fosse, em vez de trabalhar com o que é, com o que tá acontecendo com a sua situação atual, tá? A maioria das pessoas que tá nessa mentalidade não aceita que tá nessa mentalidade. E não tô filosofando não, tô fazendo. Tá, e aí, tá fazendo o quê? Qual resultado você tá tendo? Como é que tá funcionando as coisas? E aí o cara vem com todas essas desculpas, porque no fundo ele tá filosofando. Ele tá pensando mais isso, mais e aquilo outro. E toda a ideia do filósofo veio exatamente disso. Era um aluno, tá? Eu vim com esse papo de falar sobre chamar o cara de filósofo quando eu tive um aluno no final de 2015 que toda abordagem que eu mandava ele inventava alguma desculpa. Toda abordagem ele falava, mas e isso? Mas e aquilo? E ele me fazia umas perguntas sobre os últimos passos no processo de sedução quando ele não estava conseguindo fazer o primeiro, que era chegar e abordar, que era chegar e fazer, que era chegar e agir e dizer oi pra garota. Ele não estava conseguindo fazer nem isso. E aí eu comecei a apelidar ele de filósofo, né? Com uma forma um pouco de dar umas alfinetadas nele, mas para motivar ele a sair dessa mentalidade e agir. Acabou que durante o treinamento ele conseguiu se soltar um pouco mais, conseguiu ir melhorando do que ele estava fazendo. E agora ele tá mega feliz, tá namorando a menina, tá super feliz, tá super bem. Tenho muito orgulho do meu filósofo, né? Meu amigo filósofo, meu coach. Mas nesse processo eu comecei a identificar muitas formas dessa filosofia, desse não fazer, desse dar desculpas, tá? E existe uma diferença entre você não tá indo atrás do que você quer, porque você tá tentando, você tá agindo, mas tem algum impedimento, não depende só de você, tem alguma coisa no caminho e você tá trabalhando em cima. Beleza, mas eu não entendo a mentalidade por trás de ficar de cabeça baixa e chateado e triste porque você não tem alguma coisa e depois culpar os outros. E dizer que é porque se eu trapaceasse e se eu não tivesse a integridade que eu tenho, aí eu ia conseguir. Brother, para de se iludir, mano. Para de se iludir. Entende? E esse é o primeiro passo, aceitar. Aceita que você está filosofando e criando desculpa para você não estar indo atrás do que você quer. O segundo passo é você
definir realmente o que você quer. Porque muitas vezes você tá nessa filosofia, você tá nessa coisa, tipo, eu não tô satisfeito com a minha vida agora, eu não tô satisfeito com a minha área social, ou eu não tô satisfeito com a minha carreira, ou eu não tô satisfeito com o meu negócio, ou eu não tô satisfeito com a minha vida pessoal, ou eu não tô satisfeito com a minha vida acadêmica, ou eu não tô satisfeito com a minha saúde. Tá. Se você está acompanhando os meus vídeos, as chances são de que, por mais feliz que você esteja, você quer melhorar em alguma coisa, em alguma esfera da sua vida. Ou você gosta do jeito como eu falo e isso te ajuda a se inspirar para buscar mais presença na sua vida, ou de repente os vídeos meus em campo e os vlogs, as coisas que eu tenho feito ultimamente têm sido uma inspiração para você correr atrás de melhorar na habilidade social, ou de repente o jeito como eu tenho trabalhado no YouTube, o jeito como os meus sócios, como o Felipe, o Diego, o Marcelo, o Binho, o João, o jeito como a gente tem feito, o jeito como a gente cresceu a Superboss, né, na internet, talvez isso seja uma inspiração para você em termos de negócio, em termos de criação de conteúdo, em termos de colocar a sua mensagem para fora, né? A gente está conseguindo crescer fazendo o que a gente ama, entende? Sem se vender, sem mudar a nossa mensagem para agradar as massas, beleza, de repente é isso que está te inspirando, mas se você está acompanhando o conteúdo de alguém da Superboss ou de algum coach, quer dizer que você quer melhorar em alguma coisa. Mas se você não sabe exatamente qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, qual é o seu norte, tá? Qual é o seu endgame? Qual é o checkpoint que você quer passar? Se você não sabe qual é, dá pra entender por que você tá perdido. Dá pra entender perfeitamente por que você tá perdido. E você vai ter que se perguntar isso. Você vai ter que ir mais fundo. E, by the way, você vai se perguntar qual é o meu propósito, que nem o Stênio perguntou pra mim qual é o propósito dele, e ele não vai aparecer assim do nada. Ele não vai aparecer quando você vai perguntar. O quê? Você quer encontrar o seu propósito, a sua missão para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, para a sua vida toda, em 5 minutos? É sério mesmo? Você realmente quer isso? Você vai ter que se perguntar o que você quer para os próximos anos, qual o seu objetivo no momento, que não precisa ser objetivo para a vida inteira, mas o objetivo que você quer, em volta do que você vai predicar as suas ações, em volta do que você vai construir o seu projeto, o seu plano, a sua ideia, o seu plano mestre, tá? A sua investida. E depois que você decide o que você quer, que não vai ser em 5 minutos, vai ser você se perguntando realmente o que você quer. E depois quando você diz assim, mas eu quero ter mais sucesso com as mulheres. Beleza, por quê? Pega sempre aquela resposta e tenta ir mais fundo. Beleza, você quer ter mais sucesso com as mulheres. Por quê? Porque eu quero fazer muito sexo. Beleza, você quer fazer muito sexo. Por quê? Porque me faz bem. Beleza, te faz bem. Por quê? Por causa da sensação física que causa no meu corpo, ou por causa do carinho, porque eu gosto de ter o carinho de outra pessoa, eu gosto de ser cuidado. Beleza, você gosta de ser cuidado, por quê? Ou você gosta de sensação física, por quê? Entende? Vai o mais fundo que você pode. Você perguntar a qualquer bailarina, qualquer dançarina, por que ela gosta de dançar, o que ela gosta de fazer, ela vai fazer, eu gosto de dançar, eu amo dançar, é minha paixão, é minha vida, é o que eu faço, é o que eu respiro. E você vai, beleza, por quê? A maioria delas vai falar, porque quando eu me sinto livre, parece que o tempo para, parece que tá só eu e a música e a minha arte. Isso você vai ter uma resposta parecida com essa perguntando para qualquer artista por que ele faz a arte dele. Entende? Se você consegue encontrar essa razão que tá lá no fundo, de repente, a síndrome do filósofo vai sair de você. Você vai girar uma chave que vai... Você não vai ter tempo
nem energia mental para gastar filosofando. Você não vai ter tempo para pensar nas críticas negativas de quem não está querendo o seu melhor, de quem só está destilando veneno contra você. Você vai automaticamente e sozinho e naturalmente conseguir identificar e diferenciar o que é um feedback de alguém que realmente quer ver o seu conteúdo melhorar, de alguém que quer realmente ver você se levantar no seu game, se levantar fazer o seu melhor, do que é um cara destilando veneno. Você vai conseguir facilmente esquecer qualquer crítica negativa, qualquer crítica que não seja produtiva para você. Entende? O pessoal me pergunta às vezes como é que eu lido com os comentários no YouTube que são meio negativos, ou como é que eu lidei com a situação em 2015, lá 2016, lá do cara lá falando merda. Brother, eu não conseguia pensar, né? Eu literalmente não gastava energia mental em ficar bolado com isso, em ficar irritado com isso, porque eu tenho um filho para criar, irmão. E é aí que eu quero chegar. É nesse fundo, esse é o terceiro passo. Tá, se é que existe um terceiro passo. E é aí que você solidifica esse propósito. Primeiro, você aceita a situação onde você está. Segundo, você encontra um propósito. Terceiro, você encontra uma motivação. E motivação não é um vídeo meu no YouTube, não é um vídeo bonitinho meu ou de qualquer outra pessoa no YouTube. Motivação não é uma foto no Instagram com um Rolex e uma Ferrari. Isso é inspiração. Motivação é o motivo da ação. Qual o motivo da minha ação? Você adivinha? Será que é meu filho de 4 anos? Porque eu tenho falado muito isso ultimamente e é muito engraçado a reação das pessoas quando eu falo isso, porque é uma coisa comum, qualquer pai, qualquer mãe fala isso, e eu, antes de ser pai, eu não conseguia entender. Mas é muito engraçado o quanto que girou uma chave dentro da minha cabeça depois que meu filho nasceu, e girou uma outra chave dentro da minha cabeça, assim, impressionante o quanto que a minha neurologia se transformou completamente depois que meu filho voltou para o Brasil e voltou para minha casa. Depois que ele voltou para mim, agora em janeiro desse ano, janeiro de 2017. Porque, eu não sei se você lembra, em 2016 eu falei assim, a máquina 2x vai ser meu último curso de sedução e eu não vou mais falar sobre sedução por um bom tempo. Aí eu parei, realmente comecei a expandir meu conteúdo, comecei a ir mais longe com algumas outras coisas. E do nada a quantidade de inscritos no canal, a quantidade de visualizações caiu, as vendas caíram. Eu fiquei assim, caraca, o que está acontecendo e tal? E eu deixei aquilo me abalar. Aí eu fui, no processo que eu fui me reconstruindo com isso, eu fui reconstruindo a minha marca, eu fui tendo algumas experiências no campo afetivo que meio que me balançaram. Eu estava muito feliz com a menina de Niterói que trabalhou na Copa e aí ela acabou indo para a Inglaterra, eu fiquei muito triste. Aí eu comecei a ficar com uma outra menina, aí fui enganado, e aí, nossa, isso realmente entrava na minha cabeça e eu ficava horas, às vezes dias, pensando assim, não triste, não em depressão, mas pensando assim, caraca, como que eu deixei isso acontecer e tal. E é muito engraçado que hoje, desde janeiro, desde do 1º de janeiro, quando o Ricardo chegou no Galeão e eu voltei a ter meu filho junto comigo, que é a coisa mais incrível da minha vida, é o motivo da minha ação, é a coisa mais foda do mundo ser pai com a minha idade e todas as experiências e todos os desafios que eu tô tendo sendo pai jovem. Eu me considero jovem, pelo menos, tô com 29 anos, mas por outro lado, ter aquele pitbull no meu pescoço de saber que eu tenho uma criança para criar, morando no Rio de Janeiro, com uma das cidades mais caras e violentas do Brasil, passando por uma das maiores crises da história desse país. E eu não tenho direito de sentir medo, raiva, de ser romântico. Eu não tenho direito de ter nenhum romantismo quanto a como eu faço o que eu faço. Eu simplesmente tenho que fazer o meu melhor. Eu não tenho outra opção. Eu basicamente me criei uma pressão evolutiva que eu não posso me dar o luxo de perder tempo me sentindo mal. Eu literalmente não posso me sentir mal. Eu cometo um erro hoje em dia, puta que pariu, fiz merda, consertar, continuar trabalhando. Pum.
Alguém tenta me sacanear, eu olha, te peguei, você tentou me sacanear, você não vai ter mais do meu tempo, tchau. E literalmente, tchau, a pessoa não tem mais 1 segundo do meu tempo, porque eu não tenho tempo a perder. Eu quase queria, cara, pode parecer até meio louco isso, mas eu quase queria que todos vocês, que você que tá aí me assistindo agora, tivesse um filho de 4 anos e tivesse que sustentar ele, só pra você conseguir entender como é que isso funciona dentro da minha cabeça. Porque eu acho que, assim, enquanto você não viver o que é uma pressão evolutiva de verdade, tipo, um prazo, um monte de boleto para pagar, um monte de conta, e você sabendo que você tem que fazer, que você não tem outra opção. Enquanto você não souber o que é não ter outra opção, porque outras pessoas dependem de você, você não vai entender o que eu tô falando, vão ser só palavras pra você. Eu tenho certeza que todos os pais que estão me ouvindo agora estão fazendo assim com a cabeça, falando, caralho, cara, quanto que isso é verdade. E ao mesmo tempo que pra você, pai que tá aí me vendo, eu posso dizer isso, cara, tu é um guerreiro, entende? Você tá aí criando seu filho e sendo presente e fazendo a sua parte. Brother, meus parabéns, eu sei como é difícil. Ao mesmo tempo, eu tenho que dizer pra você, brother, se lembra da sua motivação todos os dias, porque tá foda, tá difícil, eu sei como tá difícil. E, meu irmão, você vai ter que aguentar por um tempo e comer merda e as coisas vão melhorar, relaxa, vão se acalmar. Fica tranquilo. Agora, pra todo o resto de vocês que estão assistindo e vocês não têm uma criança, tipo, não faz uma criança só pra ter pressão evolutiva, brother. Por favor, não faz isso. Usa camisinha. Continua usando camisinha, pelo amor de Deus. Mas, dito isso, você não precisa ter um filho pra ter motivação. Mas um vídeo no YouTube não é motivação, é inspiração. Encontra qual é a sua motivação. Qual o motivo da sua ação. Isso não é 10 minutos vendo um vídeo. Isso são dias de reflexão, pensando bem no que você quer, por que você quer e como você se sente com relação a isso. Tá, lembra, isso é sua motivação para os próximos anos. Você não vai conseguir encontrar isso assim, de qualquer jeito, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreve para não perder os próximos. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback, o que você está pensando sobre isso, qual é a sua motivação hoje e temas para os próximos vídeos, beleza? Eu sou o João Vitor da Superboss e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, obrigado, um abraço.